Vamos lá. Gilberto Maringoni, quero te ver aqui. Quero muito conversar contigo. Bom dia, Nero Maringoni. Lápis, tudo bem? Que alegria estar Oh, aqui. Tudo bem? alegria grande mesmo na sua presença. Alegria grande. Olha, é o seguinte, muita coisa para a gente conversar, mas eu queria começar a conversa por algo que você me lembrou ontem. Que é uma história, é daquelas, né? Como diz o ditado italiano. Se não é vero, é bene trovato, né? Se não é verdade, é um bom achado, né? Que o Uhum. Stalin teria dito, e aí tem duas versões, né? Que ele teria dito ao Pierre Laval, em 1935, então ministro dos negócios estrangeiros da França, né? Quando o Laval foi falar para ele de um pacto que ele não, que ele queria que o Stalin moderasse as suas posições em relação aos católicos que estavam apoiando o nazista. E aí ele pergunta: quantas divisões tem o Papa para a gente fazer essa discussão? Não se sabe se essa história é verdadeira, né, Maringoni? Até hoje há dúvida sobre esse diálogo, né? Mauro, até hoje há dúvidas, e até hoje há dúvidas de quando ele falou isso. Porque uma é essa versão de 35 que ele teria falado a Pierre Laval, e o Papa era o Pio XI. E Uhum. a outra versão é que ele teria falado isso em 1943, na Conferência de Teherã, na presença do presidente americano Franklin Roosevelt e do primeiro-ministro britânico Winston Churchill. E aí só a revista Time é que divulgou a frase, aí ela se espalhou como uma bomba pela imprensa mundial. Em nenhuma das duas há confirmação, porque o Stalin não falava inglês, ele tinha um tradutor. E nunca ficou claro se ele falou isso realmente. É pouco provável pelo seguinte, porque soaria como uma provocação à Igreja Católica, que estava realmente numa posição muito ambígua, Uhum. especialmente os papas sempre foram muito anticomunistas, especialmente esses papas pós-Revolução Russa e até o Papa João Paulo II eram explicitamente anticomunistas. O Pio XII também paira sobre ele aquela dúvida se ele teria, em 1942, recebido um relatório de católicos alemães dando conta das barbaridades no campo de concentração de Auschwitz, e ele teria ignorado. O Papa agora, o Papa Francisco, abriu os arquivos do Pio XII, até hoje ele não foi canonizado e tal por causa disso, mas essa história, nenhuma das duas histórias é muito confirmada, que se o Pio XII realmente ignorou. Agora, o fato é o seguinte, a igreja teve uma posição muito ambígua, porque embora o Pio XII, ele começa o papado dele em 39 e vai até 58. O Pio XI começa nos anos 20 e vai até 39. Sempre foi muito ambígua, porque os papas se beneficiam muito dessa ambiguidade. E você sabe, você, muito mais do que eu, estuda, vivencia essas questões da Igreja Católica. Aliás, ontem a melhor cobertura, sem querer puxar seu saco, nada. Não sou o Fagundes do Laerte. Você fez uma cobertura excelente sobre a mudança do Papa. Mas os papas trafegam nessa ambiguidade porque eles fazem parte de uma organização conservadora que faz parte vou falar um palavrão aqui, aparato ideológico do status quo, do status quo internacional, do capitalismo internacional, enfim, desse o nome que se dê, e ao mesmo tempo eles querem uma margem de manobra para fazer política, né? Claro, Sim. todo Papa faz política, todo Papa, quando você tem qualquer lista das 10 pessoas mais poderosas do mundo, tem lá o presidente dos Estados Unidos, o presidente, o primeiro-ministro da China ou da Rússia, e tem sempre o Papa, seja qual for. Porque o poder do Papa não é o poder das divisões, como se atribui a frase ao Stalin, mas é o soft power, o poder brando, o poder macio, o poder ideológico, né? O poder de falar com todas as nações, de ter audiência com absolutamente todo mundo, de todo espectro ideológico, e de fazer da sua palavra algo com ressonância global. Tanto que, ironicamente ou não, a última visita que o Papa Francisco recebeu foi do J.D. Vance, o Pois é. ultradireitista presidente dos Estados Unidos. Não foi nenhum núncio apostólico, não, foi o vice-presidente da potência hegemônica. Então, é um poder brutal
que vale talvez muito mais do que divisões, se é que o Stalin falou essa palavra, falou essa frase. Não existe isso de maneira clara. Agora, pensa eu queria entrar com você nessa questão, né? Você... essa é uma boa diferença entre nós, diferença que nos une, na verdade, né? Eu sou católico, você é um ateu militante comunista desde criancinha, mas você, a partir desse seu lugar, né, como professor de Relações Internacionais na Federal do ABC, você acompanha e tem um olhar para este lugar da Igreja Católica, né? Vamos lembrar que a Igreja Católica é uma instituição que tem um Estado, né? O Vaticano é um Estado, né? Tem embaixador do Vaticano aqui, tem lá suas tropas, né, que é a guarda, uma guarda quase que simbólica, mas também a Costa Rica também não tem exército, então não é uma característica do Estado ter forças armadas. Mas então você olha para essa dimensão do Estado do Vaticano e da Igreja como poder no mundo. Que avaliação você faz deste momento da Igreja global? Mauro, primeiro é o seguinte, eu sou um ateu, mas não sou militante no sentido de que eu quero convencer as pessoas a virarem ateias. Eu, muito antes de você, eu estava ajudando missa quando eu era garoto, achava o máximo. Com 7, 8 anos de idade, achava o máximo ajudar o Papa a fazer o padre a fazer a comunhão e tal. Então, tinha na minha cidade, em Bauru, a missa da juventude, né? Era na época da Jovem Guarda. Então, tinha as músicas sacras, tinha um sujeito que tocava violão, mais uma cantora, e transformavam o púlpito ou o altar da igreja quase que num palco da Jovem Guarda. E isso atraía a garotada toda da cidade, porque tem aquele Roberto Erasmo e Vanderleia e o padre Paulo Kopf de Bauru, que era um grande papa, muito progressista, que colocava essa coisa, ele sabia lidar com esse simbolismo da época há 60 anos atrás. Mas essa questão do panorama do Papa hoje, do Vaticano, do Estado que o Vaticano é, e da possibilidade do Papa influenciar a opinião pública, é uma coisa muito impressionante. Porque, primeiro, a Igreja Católica não existe um censo acabado de quantos cristãos, ou quantos católicos, melhor dizendo, que é uma especificidade do cristianismo, você sabe melhor que eu, antes que você me corrija, são 1 bilhão e 300 milhões de pessoas no mundo todo. É a população da China, ou é 20% da população mundial. O Papa fala com elas, esses católicos estão espalhados por 183, quase 200 países. E é uma espécie de nação católica. Nação é um conceito muito vago nas ciências sociais, porque nação, você tem desde a nação brasileira, que você tem a nação corintiana, a nação são paulina, as subnações nos estados que tem as nações Aimara e Quechua na Bolívia. A nação é um agrupamento humano de pessoas que querem pertencer a determinada coletividade. A nação não tem um estatuto, mas ela tem essa percepção das pessoas. Eu me identifico com você, Mauro, porque nós somos da nação de esquerda. Embora você seja da nação católica, eu seja da nação ateia, que não é uma nação, né? Nós temos sempre intersecções. E essa grande nação católica, ela é uma nação transversal a todas as outras nações do mundo. Então, o Papa fala com 1 bilhão e 300 milhões, claro que tem gente de esquerda, de direita, de todo tipo de orientação, mas ele tem audiência. É muito mais do que divisões, ele tem aquilo que é o poder da identidade com o cristianismo. Tudo que ele fala repercute. Tudo que o Papa se coloca sobre uma grande causa, a questão climática, a questão LGBTQIA+, a questão palestina, cai como uma bomba no mundo. O Papa faz uma homilia falando das minorias esmagadas pela fome, isso tem uma repercussão muito maior do que ocorre com o chefe de Estado. Então, esse poder brando, o soft power, é uma construção dos ideólogos do Partido Democrata nos Estados Unidos. Especialmente quem divulgou mais isso foi um assessor do Bill Clinton. A invenção não é dele, mas ele pega isso, que é o Joseph Nye, que ele diz que os Estados Unidos têm 3 poderes. Tem o hard power, que é o poder duro, que é o poder das armas, que é o poder do complexo industrial militar americano. Você tem o poder brando, que é o poder do cinema, da cultura,
do modo de vida americano, mas que é o poder da palavra, do convencimento. E você tem o smart power, que é uma junção disso tudo, que é o poder esperto, né? Que é o poder que se coloca no mundo aí como o poder para solucionar problemas, certo? Mas o Papa é esse poder da palavra, do convencimento, que se a gente for pegar o linguajar marxista, é o poder da hegemonia, né? É o poder ideológico, é o poder da ideia, que não é algo desprezível, né? De jeito nenhum, é um poder muito, muito forte. Agora, o Vaticano é um Estado muito curioso, porque ele é pequenininho, ele está dentro de Roma. Ele é um Estado sem povo, mas ele é um Estado que tem representante em quase 200 países, todo mundo tem embaixada dentro do Vaticano. O Vaticano, você fala da guarda do Vaticano, a guarda do Vaticano é uma guarda de fantasia, né? Aqueles caras fantasiados de guardas medievais, né? Aliás, a igreja é uma estrutura medieval. Nem é um povo vaticanês, né? Será que alguém nascido no Vaticano seria vaticanês? É a guarda suíça, né? É a chamada guarda suíça. Não é um vaticanês, não estão lá, não tem divisões, não tem tanques, não tem força aérea, naval, nem nada. Mas esse Estado, ele está presente no mundo inteiro, ele é um Estado multinacional nesse sentido. Ele está em toda parte. E a gente sabe que a igreja é um poder reacionário, um poder, desculpa falar, estou dizendo a igreja como instituição, e isso varia de acordo com o Papa e com a orientação. O João 23, ele deu um tom muito mais progressista, a igreja sem ser de esquerda. O Bergoglio foi adiante nisso também, muito para recuperar o prestígio da igreja entre as pessoas. E ele teve um papel muito importante nesses últimos anos. O Jones falou uma coisa muito interessante num vídeo que eu vi ontem à noite dele, que ele fala o seguinte, olha, pelo menos se a gente tem um papa que não atrapalha, que ajuda, é um grande ganho, enorme ganho. E o Bergoglio ajudou um monte essas lutas, essas disputas que estão na sociedade, né? Um papa como Paulo VI, por exemplo, que era um papa muito mais silencioso, ele governou por 6 ou 7 anos, mas ele, por exemplo, ele nomeou Dom Paulo Evaristo Arnes aqui em São Paulo, que teve um papel, você se lembra, eu me lembro, nós somos contemporâneos, um papel preponderante na luta contra a ditadura, contra direitos humanos, contra a tortura, contra... E esse tipo de papa, de padre, de bispo, com essa preeminência, é inatacável, né? Sim, muito. Maringoni, vamos dar uma olhada, inclusive, porque é isso, né? Não há presidente da República que morra e que tenha uma mobilização tão relevante no planeta. E aí, eu sempre digo, é sempre importante tomar cuidado com este olhar do universal, né? O nome Igreja Católica, católicos, é de universal. Não é universal. Tem provavelmente uns 2, 3 bilhões de pessoas no mundo que nunca ouviram falar em Jesus Cristo, né? Lá na China, na Índia, né? Nas Ilhas Fiji, num monte de lugares. Mas, vamos dizer, o que está mais próximo de um velório universal é o velório de um papa, né? Mobiliza milhões de chefes de Estado. Aqui no Brasil, eu até comentei, né? O Lula está indo com a Janja e mais já chamou o Alcolumbre, já chamou o Barroso, já chamou o Mota, e agora está uma guerra aqui de foice no escuro para ver se mais parlamentar quer ir, governador quer ir. O Pedro Lucas não quis ir, né? O Pedro Lucas recusou. Não, nós vamos falar dele daqui a pouco, não quis ir, não. Não quis ir, não. Então, assim, é muito impressionante, de fato, esta mobilização. E está rolando desde hoje cedo, de madrugada, na verdade, no horário, eles estão 5 horas na frente lá, está rolando a exposição pública do corpo do Papa. Né? Deixa eu botar no ao vivo aqui. Então, olha lá. Deixa eu ver se está na tela, então, né, tá aí, multidões e multidões passando lá no fundo, onde vocês estão vendo o vermelho, é o corpo do Papa, não dá para ver, né? Então não é, a gente aqui no Brasil está acostumado, quando tem esses velórios, as pessoas passam ao lado do caixão, né? Aqui não, chega ali na frente e tem o pessoal ali da segurança que vai tocando as pessoas também para ninguém ficar parado ali muito tempo. Você faz uma breve oração, faz uma foto, faz um filminho, né? Tem em determinados momentos ao longo do dia
alguém sobe ali ao ambão, né, ao púlpito para fazer uma celebração, vão ter missas de corpo presente, isso 3 dias. Né? No sábado, então, é o enterro do Papa. Né? Sábado está marcado o enterro do Papa. E aí, Maringoni, uma questão assim, essa dinâmica da igreja e poder, né? Da igreja, poder espiritual, e o poder temporal, mas um poder muito temporal também. Isso está vinculado aos primórdios da igreja. Né? A igreja, tal como conhecemos, ela de fato vai nascer lá nos anos 300 com a conversão do imperador Constantino. E é este imperador que vai dar o Edito de Milão em 313, que vai fazer a conversão de Roma, e mais do que isso, né? Ele é que vai determinar o perfil da igreja nascente. Então, né, então, era o imperador. E essa dinâmica da relação de poder entre a igreja e os imperadores, né, e os governantes atravessa a história. Em determinados momentos, com a igreja sendo submetida, como na sua origem, né, ao poder do imperador, do Constantino, ou do presidente, ou do general, quem quer que seja. Em outros momentos, a igreja fazendo o imperador, né? A igreja entronizando um imperador, um rei, uma rainha, ou até um presidente da república. Agora, a gente está... Então, esse é um jogo que sempre existiu. E neste momento, Maringoni, nós estamos às vésperas de um conclave. Né? O conclave ficou na moda agora com esse filme aí, Conclave, né? Todo mundo pode ver, estava no cinema, agora está aí nos streamings, né? Vale bem a pena assistir, te dar uma ideia do que é. É um romance, né? É uma ficção, não tem nada a ver com não é um documentário, mas acho que dá uma ideia de como é que acontece, eles trancados na Capela Sistina, como é que é o processo de votação, dá para entender bem ali como é que é a dinâmica. Agora, o que a gente está tendo neste conclave, que é algo inédito, que é o primeiro conclave, porque nós tivemos um conclave que levou à eleição do João Paulo II no contexto da derrota do socialismo e da ascensão do neoliberalismo, com Thatcher e Reagan, que foram os 2 grandes parceiros do João Paulo II. Comentei ontem aqui sobre os vários 15 encontros que ele teve com dirigentes da CIA lá no Vaticano, a relação muito próxima do Vaticano com os governos dos Estados Unidos, da Inglaterra e com a CIA, mas é a primeira vez que você tem a extrema-direita no poder, né? Então, já 6 meses antes da morte de Francisco, o Trump, ainda antes de tomar o poder, já começou uma articulação com a direita católica para interferir na eleição do Papa. Então, essa eleição vai ser, esse conclave vai ser diferente. E já começou, já está tendo, né, já está tendo rusgas, já está tendo disputas meio clandestinas, meio discretas, meio abertas já. Vai ser interessante esse conclave. Mauro, vai ser muito interessante. Você citou a conversão do Constantino. A Igreja Católica sempre disputou o poder de maneira mais ou menos aberta, né? Se for pegar a história, o Gregório VII, que foi um papa que governou no início dos anos 1073 a 1085, é o mesmo tempo de papado que ele teve no Nunziato que teve o Francisco. Ele era um papa que vem das camadas, ele pessoalmente das camadas populares e tal, viajou pela Europa, foi bispo, foi representante da cúria na Alemanha, em vários lugares, mas ele tinha uma capacidade de arregimentar fiéis do povo. A história que se conta, não sei se é real isso, mas também, se a gente tem dúvida sobre uma frase do Stalin pronunciada há 80, 90 anos, uma coisa pronunciada há 1000 anos, não dá para saber. Mas que ele teria colocado gente do povo para aclamá-lo nas vésperas do conclave, forçando o conclave representava a Europa, basicamente, não é elegê-lo, a indicá-lo papa. Então ele era um papa que tinha um poder terreno também, quer dizer, o povo o aclamou, houve uma aclamação a ele. E o Gregório foi um papa reformista, ele impôs o celibato total às pessoas, mas com base nessa mobilização de opinião, porque não era opinião pública na época, mas botar gente para pressionar.
E isso, por exemplo, botar gente para pressionar, no conclave, o que se tenta fazer é impedir isso. No entanto, as forças políticas estão no mundo, né? O jornal espanhol é o País, é pena que ele não seja difundido aqui no Brasil, mas tomara que algum jornal traduza. Traz uma matéria muito interessante na edição de hoje sobre a disputa da extrema-direita dentro da Igreja Católica durante o papado Francisco. Tem um bispo da Igreja Americana, você deve saber isso muito melhor do que eu, que propôs a renúncia, ou pelo menos uma espécie de impeachment, a saída do Francisco, logo no início exatamente. Quando ele começou a se colocar com bandeiras progressistas, com as mulheres, com a questão contra a pedofilia. Então, há essa disputa interna. O Steve Bannon articulou isso dentro da igreja. Ele se mudou para Roma um tempo para tentar articular internamente a derrubada do Papa, sim. A derrubada do Papa. Então, o poder do Papa, que é celeste, que é, como é que se diz, um poder espiritual, ele é muito mais terreno, na verdade. É um poder que está na política, no jogo político, ainda mais quando a extrema-direita avança com o Trump no poder. E essa pressão que o Trump faz com os representantes americanos no conclave é muito forte, nessa articulação para ter um papa de extrema-direita, possivelmente não um papa americano, né? Possivelmente algum papa da África, não sei se... Ou até um papa que seja progressista, mas anti-China. O corte aí não é tanto para ter um papa de direita, mas é um papa anti-China. Se a gente pensar, eu falei do Pio XII aqui, que foi o papa da época da guerra, de 39 a 58, em 48, houve eleições parlamentares na Itália, logo depois da guerra, em que o Partido Comunista Italiano sai com muita força, porque tinha sido o principal agrupamento político que liderou a resistência antifascista dentro da Itália. Junto com o partido, eles fizeram uma aliança com o Partido Socialista e estavam prestes a vencer essas eleições e possivelmente o primeiro-ministro poderia ser, ou o presidente, poderiam ser ou um socialista ou um comunista. E a Igreja Católica, junto com a CIA, é uma operação revelada nos anos 90, Operação Gladio, se uniu à máfia no sul da Itália, na Sicília, se uniu ao que existia de pior para impedir a vitória dos comunistas. Quem assistiu o filme, acho que eu já mencionei ele aqui no programa, aquele O Carteiro e Poeta, um filme que mostra o Neruda na Itália no final dos anos 40, pega justamente essas eleições. O filme é meio fantasioso, mas a interferência da igreja para difundir a ideia de que comunista come criancinha, de que comunista é um horror e tal. Ele interfere diretamente nas eleições e o Togliatti, o secretário-geral do Partido Comunista Italiano, sofre um atentado, enfim. É uma disputa política acirrada na qual a igreja está de cabeça metida. Sim. E hoje, a extrema-direita está de cabeça no conclave, né? Nessa situação. O que vai ajudar o Papa? O Papa vai ajudar a criticar a China, a se colocar contra o que eles vão chamar de regimes de ditadura totalitária, de regimes anticristo, antideus, mas é uma disputa arriscada, né? Porque você brigar dentro da igreja... Só lembrando, antes de você falar, esses ataques ao Papa, o Papa Bergoglio, o Papa Francisco, adquiriu tal legitimidade global que agora, nos últimos anos, 2 presidentes que se insurgiram contra ele se deram muito mal, que foram o Bolsonaro e o Milei. Né? O Milei atacou ele diretamente, sendo ele argentino, e o Bolsonaro também. Os dois se deram mal, tiveram que voltar atrás e tal. O Milei saudou o Papa. O Milei acabou indo beijar a mão dele lá em Roma, né? Exatamente. Porque o poder do Papa é um poder, às vezes, acima do dos presidentes em determinadas situações, claro, sem ter divisões. Sim. E você nota mesmo a posição do Trump. O Trump não atacou o Papa agora na morte, né? Apesar de você ter na extrema-direita católica e mundial ter atacado muito o Papa na morte, o Trump falou, não, ele era um homem bom. Mas como o Trump também disse que o Xi Jinping era um homem bom, não dá para acreditar muito. É só para dar uma disfarçada ali. E sim, eu, por isso tudo, vou até ler, não tinha lido essa reportagem do El País, vou dar uma lida.
De fato, as ofensivas da extrema-direita contra Francisco foram muito rigorosas. Francisco nunca controlou a burocracia, a hierarquia católica. Ao contrário, né? Ele teve um papado cercado. E por esse contexto, Maringoni, eu não estou botando muita fé nesta certeza, praticamente, que vários segmentos de analistas, inclusive analistas que não têm muita relação, muito conhecimento com o bastidor da Igreja Católica, estão dando de uma continuidade do papado de Francisco. Acho que essa disputa está em pleno andamento. Estão falando que o Parolinho, o secretário de Estado, né, que era um braço direito do Francisco, ou o cardeal Tagle, filipino, que hoje está lá em Roma, que seriam os grandes favoritos. Além do que existe um ditado: quem entra papa no conclave sai cardeal, né? Então, quando começa a falar que os dois são... eu tive revendo, sabe, Maringoni, não teve uma lista dos vaticanistas, então, dos especialistas em Vaticano, dos jornalistas especializados, que tinha colocado o Bergoglio como uma possibilidade de ser eleito papa. Nenhuma. Então, vamos ver. E a questão da África, né, é uma questão. A África tem uma igreja extremamente conservadora, então a eleição de um papa africano, você faz esse discurso, né, de um papa negro e tal, mas dificilmente você teria um papa progressista vindo da África. Sim. Agora, você falou ontem, muita gente tem falado, que dos, acho que 140 cardeais que participam do conclave, 108 ou 110, as contas variam aí, foram indicados pelo Papa Francisco. O Leandro Fortes até brincou no X, nosso amigo Leandro, falou, bom, tomara que ele não tenha o dedo podre do Lula para indicar os ministros do Supremo. Mas ali, nesse mar de tramóias, de ciladas, de rasteiras, que é o Vaticano, né, que é a Igreja Católica, é pouco provável que o Francisco tenha indicado só gente sua entre aspas. Não indicou. Não. Ao contrário do Lula, que tem muito mais liberdade, e aí o Lula é um caso à parte, porque eu acho que esse Supremo expressa o que é o PT, fielmente, cada vez mais eu estou convencido, ele não é um... Tudo bem, ele condenou o Lula, tal, foi lá, mas hoje, nas questões do trabalho... Bom, é outra questão, outra hora a gente fala disso. Mas o conclave é muito mais plural, ou seja, muito mais papas que não concordam com o Francisco. Agora a gente só vai saber isso estando decidido. Agora, Mauro, pensa só uma coisa. Você é rei, e você é um rei eleito, mas você é eleito por um colégio eleitoral que você indica. Nem nas monarquias absolutistas da Idade Média isso existia. É uma coisa impressionante, porque o que é a monarquia absoluta? Não é uma monarquia que o rei pode tudo, ele pode tudo dentro de determinadas condições, ele tem um parlamento. E esse parlamento, ele é indicado pelos donos de terra, pelo que resta do poder feudal na Europa medieval. Então, tem algum tipo de mediação entre o rei e os súditos. Quer dizer, são os representantes das regiões de um país que estão lá. Aqui, são representantes de regiões indicados pelo Papa. Ele é que indica. Claro que com 1000 pressões, mil conversações e tal. Mas isso não é anterior à monarquia absoluta. E essa igreja, esse poder subsiste e vai adiante e tem uma legitimidade tremenda no mundo. Sim, fortíssima. Nós vamos virar a página. Chega de papa. Vamos falar de Brasil um pouco, antes registrando as mensagens que chegaram aqui. O Gui Lima. Maringoni é bom demais. Queria ter aula com ele. Só entrar na Federal do ABC. Em relações internacionais, né, Maringoni? Você dá aula, tá fechado o microfone. Você dá aula para que anos lá? Na graduação ou pós você dá aula? Não, depende. Eu dou aula na graduação, eu dou geralmente as disciplinas vinculadas à história, eu sou historiador. Então, é história do sistema internacional, a formação histórica da América Latina, história da política externa brasileira. São basicamente essas que eu ministro. E na pós-graduação, eu estou na economia política mundial, que é também história econômica, né? Nessa praia. Veríssima esse Maringoni. Bruno Pereira, chega aqui. Bom dia, professor. Bom dia, Mauro. Gustavo Calori. Saudades, Mauro.
Nicolelli já foi no Manhã Brasil? Não, a gente está com a maior dificuldade. Eu tenho conversado com o Miguel Nicolelli, mas ele está com problema com o horário da manhã. O horário da manhã tem sido complicado para ele. Vamos ver, assim que ele terminar um trabalho que ele está tendo, um curso que ele está dando, vamos ver se ele vem aqui ao vivo com a gente. João Vitor. Mauro, todo apoio ao canal e ao PCBR. Gostaria de uma análise sobre o porquê as esquerdas no Brasil não conseguem mobilizar as ruas, nem mesmo numa pauta como contra a anistia dos golpistas. Boa questão para o Maringoni, vou colocar para ele já. O Clydes, Conselhos de Medicina, órgãos do século XIX, o Pleisestraena hortelina, nossa senhora. Mauro, acho muito bom que nós aprendamos com os povos ancestrais e com a resistência africana. Houve vitórias no Pará e numa ação espontânea, vitória lá no Brás. Está falando do caso da morte, né, do assassinato, dia 11 de abril, do Ninganhe Mbaye. Nós nos orientamos por eles. Um abraço aqui. O Gustavo Melo, tem um aspecto perverso desta lógica que ninguém comenta. Quem já sacou e se morde, assopra, compra quando as ações desabam e vende no dia seguinte quando ele volta atrás. Está falando do comportamento das bolsas de valores, o Gustavo Melo aqui com a gente. É isso aí. Maringoni, por que o governo, os progressistas e a esquerda não conseguem mobilizar multidões mais? Mauro, essa é uma questão de $1 milhão, né? O que está acontecendo com as mobilizações no Brasil? Agora, não é verdade que não tem mobilizações. Você mesmo tem mostrado essas mobilizações com vitória no Pará. Ontem houve uma passeata que foi expressiva, não foi o máximo, mas foi muito expressiva, dos professores em São Paulo. Há essas mobilizações na favela do Moinho. Agora, elas ainda não têm a exuberância que tinham as mobilizações dos anos 80. Mas se a gente olhar, por exemplo, para as mobilizações contra a jornada 6x1, elas receberam uma trombada contra do governo federal. Elas surgiram no segundo semestre do ano passado, de 2024, começaram, e estão no país todo, mas sem força, porque o ministro do Trabalho e o governo Lula jogaram pesadamente contra, né? O ministro do Trabalho, o Luiz Marinho, disse que ele apoiaria se fosse negociado empresa por empresa, se não fosse lei. Aí tudo bem, né? Jornada 6x1, tudo bem, mas faz na sua casa, não vem aqui querer transformar isso em regra geral, né? Então, houve esse desincentivo. O ano passado a gente teve uma mobilização estupenda que foi capitaneada pelos diversos movimentos femininos, feministas, movimentos de mulheres, que foi contra o PL do estupro desse deputado Sóstenes Cavalcante, do PL, que está aí, de novo, aí, puxando a questão da anistia. E a mobilização de norte a sul trombou com o governo que não queria se contrapor ao Congresso, porque veja a correlação de forças e não sei o quê. E mesmo com a mudez, inclusive da Janja, hoje ela tem uma entrevista na Folha, mas que sempre se coloca sobre a questão da mulher, parece que está lá representando as mulheres, apesar do silêncio do governo, esse movimento foi vitorioso. Então, há mobilização, há mobilizações muito fortes. A mobilização em torno do Glauber Braga, embora não tenha passeatas na rua, foi uma movimentação de opinião pública fortíssima, tanto que dobrou o Centrão. Você fez até uma edição especial aqui. Mas o governo federal se coloca um freio nisso tudo, se coloca contra. Olha só o que aconteceu com a jornada, com a questão do golpe de Estado. Eu vou pegar um outro exemplo, que é de um líder de esquerda, e é diferente do que acontece no Brasil, que é o comandante Hugo Chávez, o presidente Chávez. O Chávez sofreu um golpe de Estado em 2002, ou seja, há 23 anos, entre 11 e 13 de abril. O que aconteceu ali? Houve uma aliança com o setor de direita e de extrema-direita das Forças Armadas, a Igreja Católica Venezuelana, que é ultra-reacionária, uma igreja de direita, de extrema-direita, o setor empresarial, mais a Embaixada dos Estados Unidos. E depuseram o Chávez. Quando depõe o Chávez, a população toma as ruas de Caracas e das grandes cidades e o exército se divide ao meio, porque o Chávez era militar e tinha um setor da baixa oficialidade que se coloca contra o golpe. Bom, o Chávez volta 3 dias depois e o Chávez viveria daquele ano, 2002, até 2013.
Eu tive inúmeras vezes na Venezuela, escrevi 2 livros a respeito e pude acompanhar isso. Mauro, em todo o discurso que o Chávez fazia, seja um discurso de grandes massas na Avenida Bolívar, na Avenida Central da Venezuela, seja no almoço dentro do Palácio de Miraflores, aquele almoço para embaixadores, ele em todo colocava a questão do golpe, a questão do imperialismo no golpe, a extrema-direita, ou seja, ele transformou a narrativa do golpe em uma disputa política grandiosa. Ele falava, eu preciso de vocês, se referindo ao povo, porque eles são um perigo, e o perigo está aí, eles querem o poder de volta e não vão ter. O que aconteceu no Brasil depois do 8 de janeiro? Depois do 8 de janeiro, no dia 9 de janeiro de 2023, houve passeatas no Brasil inteiro, com destaque para a passeata em São Paulo, aqui na Avenida Paulista. Eu tive lá. Foram 7, 8 quarteirões da Avenida Paulista, muito maior que essa manifestação do Bolsonaro, tomadas espontaneamente pelo movimento social, movimento sindical, partidos de esquerda e tal, contra o golpe. O que faz o governo? Entrega a disputa do golpe, o Lula não fala mais no assunto. Quando vai falar de ditadura, o Lula diz que a ditadura de 64 é página virada, que o golpe de 64 ele proíbe, fala sobre o golpe, você vai falar, mas o que tem a ver o golpe de 64 com o golpe de 8 de janeiro? Tudo a ver. Você podia unir as duas questões numa grande cruzada democrática. Quando chega 8 de janeiro de 2024, um ano depois, Lula faz uma solenidade no Palácio, todo mundo engravatado, está lá, o Lira não foi, mas está o Pacheco, está o Múcio, está os chefes militares e tal, e ele não retrata o golpe como sendo uma articulação política da direita. São dos baderneiros, dos magrinhos. Então, ele não vai falar mal do golpe porque ele tem um golpista do lado dele, que é o Múcio. Ele tem outro golpista, que é o Pacheco. Ele tem os deputados que votaram pelo golpe contra Dilma. E ele se cala. A comemoração, de comemoração não é festa, a comemoração é comemorar, é rememorar, lembrar junto. Em 2025, é pior ainda. Parece uma reunião, com todo respeito ao Rotary, ao Lions, às associações, mas é uma reunião social em que a Janja vai se soraneando a Globo News e outros para mostrar como a tela do Portinari foi restaurada, o relógio lá do Dom João VI foi restaurado. É uma coisa assim, parece um bazar, olha, quebraram aqui, sujaram ali, a gente já limpou, a gente já restaurou, e não dá um caráter político, de enfrentamento. Então o governo tratou de esvaziar a característica própria do golpe, que é uma disputa que queria matar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes. Então o governo tratou de tirar essa força do golpe. Então, por isso, a gente não tem mobilização, porque as pessoas têm mais o que fazer do que ir para a rua pedir anistia. Tudo bem, a gente, o Mauro, eu, quem está assistindo aqui, vai. Mas não é um problema das pessoas que estão com um problema no final do mês, com alta do preço da carne, com questões concretas a enfrentar, né, de inflação, de dificuldade na vida, de violência e tal, ir para a rua para o golpe que o governo tornou uma questão abstrata. Deixa eu fazer um breaking news aqui, Maringoni. Acaba de ser afastado o presidente do INSS. Tá? Ele foi afastado, deixa eu ver aqui, peraí. Tá certinho aqui. Pronto. Deixa eu só ver se eu estou fazendo bobagem ou não. Tá aí, tá certo. Então, o nome dele eu não conhecia, Alessandro Stefanuto, uma operação enorme, o presidente do INSS, da CGU e da Polícia Federal, sob acusação de fraudes em larguíssima escala. Ele teria um esquema com entidades representativas de aposentados e pensionistas que faziam desconto irregular de parte das mensalidades associativas aplicadas sobre o benefício previdenciário. E aí a gente sabe para onde ia isto. Essas entidades cobraram um valor estimado em 6 bilhões entre 2019, governo Bolsonaro, e 2024, pelos governo agora Lula. Não se sabe se esse esquema funcionava no governo Bolsonaro ou começou agora no governo Lula, e não se pode dizer que esses 6 bilhões tenham sido embolsados, né? Provavelmente uma parte deles. Olha o tamanho da operação.
700 policiais federais, 80 servidores da CGU, 211 mandados de busca e apreensão, ordens de sequestro de bem no valor de mais de R$1 bilhão, 6 mandados de prisão temporária no Distrito Federal e em 13 estados. Então, negócio barra pesada, efetivamente, barra pesada está aí. O afastamento do presidente do INSS. E aí, curiosamente, né, Maringoni... Opa, deixa eu ver como é que eu tiro isso aqui. Onde é que está aqui? Ah, tá aqui. Deixa eu tirar da tela. Curiosamente, Maringoni, nessa hora, sai de perto, sai de baixo. O Carlos Siqueira, presidente do PSB, acaba de dar uma declaração dizendo: nós não temos nada a ver com a indicação dele. Não foi nós que indicamos, não. Apesar do Stefanuto ser filiado ao PSB, o Carlos Siqueira jura que o Stefanuto foi nomeado por determinação do Carlos Lupe, do PDT, e que o PSB não foi indicado. Isso, é do Lupe. O Lupe do PDT teria indicado um cara do PSB sem consultar. Por que não indicou um cara? Bom, enfim. O Ministério da Previdência, o governo faz carga contra ele porque ele é o maior orçamento da esplanada, né? Ele é 900 bilhões, é uma coisa assim impressionante, que precisa ser mesmo, porque tem que atender a população, precisa ser mais. Mas ele é 7, 8 vezes maior que a educação, por exemplo. Ele, se eu não estou falando, se a memória não me falha, mas é um ministério gigantesco em termos de recursos. E que tem que ser bem empregados, porque eles querem... o principal alvo dos neoliberais é o corte da Previdência. Por isso que a reforma da Previdência sempre é o primeiro, está no topo da lista das reformas, porque é um ministério com dinheiro, não que tem gordura para queimar, não tem. Precisaria ser maior ainda, mas dada a população do Brasil, 200 milhões de habitantes... porque ele cuida de várias áreas, não é só da aposentadoria, da Seguridade Social, que é uma área vastíssima, tal, do orçamento público. Né? Nossa, impressionante, Mauro, impressionante mesmo. Um negócio gigantesco, né? Gigantesco. Deixa eu ver aqui, comentários... Não, o Vitor Hugo... O Vitor Hugo perguntando se o Ciro é uma alternativa. Ele critica o neoliberalismo, mas já endossou a privatização da Vale e defendeu a capitalização da Previdência. Ciro Gomes é um tema que sempre aparece. Bom, diz o Denilson aqui, ninguém quer assumir filho feio. Gostei. Maringoni, vamos falar do Ciro daqui a 2 minutinhos, mas antes eu queria te perguntar sobre o seguinte tema. E o giro à esquerda do governo Lula? Tão prometido, tão anunciado por camaradas valorosos, inclusive do PT, da esquerda do PT. Aí agora a Gleisi anuncia que está apoiando o Edinho, então o giro à esquerda dela já acabou. Aí está o governo aí envolvido com essa história aí patética com a União Brasil, né, em silêncio em relação a esse tema da pejotização, as taxas de juros cada vez mais altas, e até na esfera internacional, a gente vê ontem essa lambeção aí entre Lula e Boric e Lula, o Lula dizendo, não, você vem aqui, eu vou te convidar para a reunião dos BRICS, aqui na cúpula dos BRICS, que vai ser aqui no Brasil, vou te fazer um lobby para você fazer uma reunião com o Xi Jinping, só você com ele, para aproximar o Chile e tal, isso depois de tudo que ele fez com a Venezuela e depois do que ele fez recentemente com o Equador, né? Reconhecendo a vitória da extrema-direita numa eleição com evidências de fraude. Bom, e o giro à esquerda, Maringoni? Mauro, olha, você pegou, eu não tenho giro à esquerda algum, né? O Lula nunca mudou de posição, seja na política interna, e isso é dado, claro, evidentemente, pela política econômica. A esquerda não faz ajuste fiscal.
ou pelo menos esse ajuste fiscal. A esquerda não tem que fazer, a esquerda tem que lutar pela igualdade, e aí é pela valorização do trabalho. A taxa de juros é um prêmio ao não trabalho, né? A taxa de juros é um prêmio à especulação. Então, você retira divisas, você retira dinheiro do orçamento público e destina à especulação, à não produção. Você retira da esfera produtiva e coloca no comércio de papelória, que se fala, hoje não é mais papel, mas no comércio da taxa de juros, na valorização sem produção, na reprodução do capital sem passar por qualquer esquema produtivo do mercado. Isso é um absurdo. Então, começa daí. O arcabouço fiscal acaba com qualquer possibilidade de uma política de esquerda, seja de incentivo à produção, de incentivo ao trabalho, de aumentar as verbas dos setores sociais, de todo tipo. Mas isso vai mais fundo. Se você olha para a política de segurança dos governos do PT, porque o PT real não está na disputa, na grande disputa nacional apenas, ele está nos governos e nas prefeituras. A gente olha para os governos do PT nos estados. Na área policial, você tem falado, você vai ter, acho que agora, daqui a pouco, Samuel Vida aqui, né? Isso. Ele vai falar da política de segurança dos governos do PT da Bahia, que é o morticínio só. Então, e o Rui Costa é premiado com o principal ministério, que é a Casa Civil. Mas na área internacional, ontem eu fiquei muito impressionado com essa aproximação com o Boric. Vamos lembrar, em junho, julho de 2023, o Lula promoveu em Brasília a reunião dos presidentes latino-americanos, eu não lembro se eram sul-americanos ou latino-americanos. E veio o Maduro, e o Lula estendeu o tapete vermelho para o Maduro, quando o Lula ainda se dava com o presidente venezuelano. E o Gabriel Boric sai da reunião com os presidentes e, no aeroporto de Brasília, faz uma grosseria com o Lula, que ataca o Lula pelas costas, dizendo que ele está conciliando com uma ditadura. O Lula ficou muito irritado, chamou o Boric de... ele disse alguma coisa do tipo, ele é muito jovem, não sabe ainda como é que ele se lida com as questões internacionais. Pois 2 anos depois, menos 2 anos depois, ele se afastou do Maduro e está com o Boric. O que é o Boric? O Boric era o principal representante na América Latina, ou na América do Sul, pelo menos, da política externa do governo Biden. A política externa do governo Biden aceitava uma articulação de integração entre os países da América Latina, desde que Cuba, Venezuela e Nicarágua estivessem fora. Então, o Boric se caracterizou sempre, em foros internacionais, a atacar a Venezuela. Ele chega ao cúmulo de, em 2022, no final do governo Bolsonaro, o governo Bolsonaro patrocina uma moção na ONU, eu não lembro exatamente o episódio, contra a Venezuela. O Boric secunda o governo Bolsonaro, ou seja, ele pede para aderir ao patrocínio da moção. Ele quer ser o primeiro a subscrever a moção. E agora, o Lula vai discutir com ele a integração da América Latina, uma integração sem Cuba, sem Venezuela e sem Nicarágua. Nicarágua é um caso à parte, eu acho realmente um problema, Nicarágua, embora a gente possa discutir que problema é esse. Mas é um giro à direita na política externa, num giro que já vem vindo a passos largos à direita. O caso da eleição do Equador, você conversou aqui com a minha colega da UFABC, a Joana Salem, ela falando o que foi essa eleição, a suspeita de fraude, a série de irregularidades, e o Lula foi um dos primeiros a reconhecer a reeleição do Noboa. Né? A Cláudia Sheinbaum não reconheceu, e o Gustavo Petro da Colômbia também não. Então não tem espaço para um giro à esquerda. Até na questão da anistia, a Gleice Hoffmann chegou a dizer, e depois ela se retrata, de que poderia haver uma pena mais branda para os baderneiros lá de 8 de janeiro. Então não tem, eu não consigo ver um giro à esquerda do governo Lula. Talvez se o Lula usar uma gravata vermelha, os petistas mais fervorosos, lá, tá vendo? Tá aí, gravata vermelha, mas não tem. Isso aí. Para encerrar, Maringoni, teve um pedido aqui, então 2 minutinhos, um pinguinho de Ciro Gomes. E aí? E o Ciro? Mauro, o Ciro, eu não sei se você se lembra, ele era contemporâneo nosso do movimento estudantil. Eu e o Mauro fomos do movimento estudantil do final dos anos 60, 70, começo dos anos 80.
Eu não me lembro do Ciro no movimento estudantil, eu me lembro do Ciro depois, muito jovem, na política cearense, foi governador, um político muito popular, e um sujeito com uma capacidade de articulação e de discurso muito, muito eficiente. Em 2018, foi um prejuízo o Ciro não ter composto a chapa presidencial para disputar com o Bolsonaro. E o Ciro aí ele fica muito agastado, vai para Paris, mas o PT teve muita responsabilidade nessa história também. O PT se afasta e o Ciro também se afasta, porque disputava a mesma faixa do eleitorado, apesar do Ciro não ter nem de longe a máquina partidária que o PT teve. O Ciro tentou e tenta ser uma reedição do Brizola, ou seja, esse político nacionalista, esse político que defende as riquezas nacionais, contra a especulação, mas o Ciro é um personagem, embora eu admire muito o Ciro, de verdade, o Ciro teve nas eleições de 2014, contra a Dilma, a performance que ele tinha nos debates era um show. Ele dava um show. A Dilma era uma coisa difícil nos debates e o Ciro dava show. Mas o Ciro, eu não vou nem pegar esse negócio de Paris, não, que eu acho que isso aí ele fez por, talvez, bilis ali, raiva. Mas o Ciro apoiou não, ele não era senador, mas ele apoiou aquele projeto de lei que abriu o saneamento, abriu a possibilidade de se privatizar as empresas de saneamento. Uhum. Não é uma postura ambígua, porque ao mesmo tempo que ele defende o fortalecimento do Estado, em questões nodais, não foi ele, foi o irmão dele, o Cid Gomes, mas ele não se colocou contra isso, né? Vamos fazer justiça aqui. Essa oscilação do Ciro torna o Ciro o maior inimigo do Ciro, ele sempre vai além da conta, coloca as questões a perder. Agora, eu tenho uma profunda admiração. Um Ciro mais centrado, acho que seria uma grande contribuição à política brasileira, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. É um político extremamente preparado, mas que sempre está nas pesquisas sempre com peso, né? Ele diz que não vai mais correr. Mesmo agora, né? Ele está, acho que em terceiro em todas as listas, ele está abaixo do Lula e do Bolsonaro, claro, mas está com muito peso. Mas eu acho que é um prejuízo para o Brasil o Ciro ficar nessa oscilação. Eu tenho uma profunda admiração por ele, esse estilo aí de que vai para o enfrentamento, que é uma coisa que o PT não tem, né? O PT, alguém de cima, alguém mais poderoso, pisou duro, o PT recua. Lira pisou duro, o PT recua. Alcolumbre pisa duro, o PT... governo americano pisa duro, o PT recua. O Ciro não recua, né? Um exemplo só, pegando, só para terminar, Mauro, o maior exemplo que o caso do Glauber Braga nos deixa é de que o enfrentamento vale a pena. Isso que o Ciro faz e que o Glauber fez com maestria aqui, que o Mauro comentou muito, é o que falta na política brasileira. Você ter nitidez, o que eu quero, o que eu não quero. E não ficar nessa lenga-lenga, sim, eu não quero, mas pode ser, contudo, todavia, se abaixar as penas dos golpistas, a gente pode aceitar. Enfim, essa coisa de você ser um sujeito que fala às claras e coloca em prática o que está pregando. Interessante. Inclusive, você traz uma simetria que eu nunca tinha pensado, interessante, entre Ciro e Glauber, né? Essa postura mais mercurial, né? Uma coisa mais assertiva, mais agressiva, mais à flor da pele, que acho que são talvez os dois políticos brasileiros em que essa característica é mais acentuada, de fato, né? Mauro, eu preciso só meio minuto só, não quero tomar seu tempo, mas o Luiz Eduardo Soares, nosso amigo, escreveu um artigo que está agora no Outras Palavras, que é um artigo brilhante, que ele pega o aspecto do heroísmo, mas não do heroísmo do sujeito que quer aparecer mais coisa, mas do heroísmo do sacrifício do Glauber, e remete ao suicídio do Getúlio. Não que o Glauber fosse se suicidar, mas é o sujeito que coloca a própria vida, ele se joga por inteiro na atividade política, e que não é uma atividade racional, é profundamente racional e pensada. Essa coisa do exemplo. Então, o Glauber se torna uma figura nacional porque ele deu tudo em torno de uma causa, que não era a causa dele, era denunciar o orçamento secreto. Esse artigo do Luiz Eduardo é uma pérola. É uma pérola. Vale a pena. Glauber, eu não terminei de ler ontem à noite, é um artigo relativamente longo. Eu recebi ontem à noite, falei para o Luiz Eduardo, vou terminar de ler. Ele me pediu que enviasse, ele publicou ontem 7 horas da noite, praticamente.
ele não, outras palavras, né? Mandei, inclusive, para o Glauber e para a Sâmia, muito, muito especial. Gente, estou colocando no chat aqui o link, tá? No Outras Palavras, realmente é um artigo muito interessante para discutir essa figura do herói. Tá? É legal. Valeu. Obrigado, Maringoni. Obrigado, eu, Mauro. Tudo de bom, Abração. ótima semana. Tchau. Tchau.